Paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, por estarmos reunidos na presença dEle. Quero te cumprimentar também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Te convidar a lermos a palavra do Senhor juntos. Texto de Romanos 8, a partir do verso 35. Porque o Senhor Jesus, ele veio ao mundo em carne por amor a nós, ainda que fôssemos pecadores. E ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e deixou o Espírito Santo Consolador conosco. Amém? Romanos 8, 35. O apóstolo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse amor que nos alcançou, esse amor que nos tem transformado, nos dado vida. Amém? Ó Pai, muito obrigada. Obrigado, Jesus querido, por nos amar tanto assim. Por nos amar apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar, meu Deus, das nossas falhas, dos nossos esquecimentos, ó Pai. Nos ajuda, Deus querido, a olharmos somente a Ti, Pai eterno, e entender, ó Pai, e ver a Tua ação sobre as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, meu Deus eterno. Leva-nos, Senhor, meu Deus, a cada dia para mais perto de Ti, ó Deus. Tu és a única razão de estarmos reunidos neste lugar. Tu és a única, Senhor, a razão, Pai, da nossa existência, ó Pai querido. Que Tu és o autor, o consumador da nossa fé. Tu és o único, Senhor, na nossa vida. Somente em Ti nós encontramos paz, nós encontramos esperança, nós encontramos, Senhor, meu Deus, alegria em Ti, Pai eterno. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o único, Senhor, para nós em todo tempo. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvemos. Tenho para onde ir, seu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver, não existe vida além de ti. Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único. Tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu.
tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Às sombras de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Aleluia, Pai. Tu és o único Jesus nas nossas vidas, ó Pai. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Amém. Graças a Deus. Me constrangeu e me salvou, e me perdoou, e me curou, e trouxe vida, me incendiou. Com teu amor para sempre viverei, com teu amor para sempre te
achou, me constrangeu e me salvou, me libertou, me curou, me trouxe vida, me incendiou. Sempre cantarei em tua alegria, forte serei, Jesus, Jesus, com teu amor para sempre viverei, com teu amor para sempre em tua alegria, forte serei, Jesus, és o meu maior amor. Ao que se assenta no trono, que ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, Jesus, o teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei, Jesus, és o meu maior amor. Amém, aleluia. Ele é o nosso maior amor. Aplauda o Senhor. Só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. A igreja pode se assentar. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também cumprimento a você que nos assiste pelas redes sociais, ou Facebook, ou YouTube, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Momento de dízimos e ofertas, quero apenas te chamar para fazer uma oração conosco. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais uma vez podermos cultuar ao Senhor, unidos como família, reunidos, Pai, no ajuntamento dos teus filhos, Pai, para reconhecer o quanto o Senhor é grande, maravilhoso, bondoso, reconhecer que Jesus é o centro de nossas vidas e que o Senhor, em tua misericórdia e bondade, continua, permanece nos amando de forma inquestionável, e é o teu amor, Pai, quem nos conduz aos teus braços, papai. Te agradecemos.
Te agradecemos também porque podemos colaborar financeiramente, colaborar em ações, colaborar em orações, para que teu ministério sobre a face da terra continue existindo, continue anunciando salvação aos homens, continue, Pai, por meio da palavra, por meio do testemunho de Jesus Cristo, Pai, alcançando almas para o Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Isaías 43, versículos 18 e 19. Para viver um novo tempo, necessitamos de uma nova visão. Para viver um novo tempo, necessitamos de uma nova visão. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Façamos aí a leitura dos dois versículos. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Espírito Santo de Deus, conduz-nos, Pai, no explicar, no compartilhar da Tua palavra, e que possamos, Pai, receber do Senhor uma nova visão, um novo foco, para que possamos ver, compreender, discernir, obedecer aos Teus novos caminhos, àquilo que o Senhor está fazendo de novo, não só nas nossas vidas, mas nas vidas de muitas outras pessoas. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, o contexto próximo dessa escritura, ou seja, todo o capítulo 43, o capítulo de número 42, eles vão mostrar que Deus está mostrando e dizendo e reafirmando a Israel que Ele é o seu Salvador, que nele está a sua segurança. Também vai explicar que os inimigos foram exterminados. Aqui mesmo, no capítulo 43, no versículo de número 16, ele afirma: eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas, e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Os inimigos foram exterminados. E a cada dia, outros inimigos surgirão nesta luta espiritual e serão também exterminados pelo Senhor, pois o Senhor é a nossa força, é a nossa proteção, e Ele nos conduz em vitória, como leremos mais à frente. Mas interessante perceber que o versículo 18 começa com a seguinte frase: esqueçam tudo isso. Eu fiz maravilhas, eu os livrei dos inimigos, eu os tirei da terra do Egito, eu os levei para diante, para me adorarem. Mas tudo aquilo que eu fiz, neste momento, naquele momento, eles deveriam se esquecer, pois estou prestes a realizar algo novo. Não fiquem presos no passado, vou fazer algo novo. Algumas coisas, amados, são para esquecer. Outras coisas devem receber um novo sentido em nossas vidas. Outras ainda devem ser lembradas, pois são lições para nos encorajar. As Escrituras dizem: traga à lembrança aquilo que lhe dá esperança. Então, tem coisas que você vai trazer à lembrança, vai se lembrar, para que elas, então, deem um renovo a mim e a você. Mas outras coisas, como está escrito, devem ser esquecidas. E outras podem ser transformadas em combustível para irmos adiante. Deus está fazendo algo novo.
Deus está fazendo algo novo. E às vezes, com o nosso olhar limitado, não percebemos. Deus está chamando o seu povo para fazer algo novo em meio ao seu povo, para dar a eles uma nova condição. E às vezes isso acontece conosco. Mas Deus está fazendo algo novo. Eu fiquei pensando em algumas coisas que Deus está fazendo em nosso meio. Estabilidade financeira. Deus está dando estabilidade financeira para nós que antes oscilávamos. Deus também está nos chamando e tem proclamado a sua palavra em nosso meio, para que sejamos uma igreja que vive a palavra de Deus. Deus tem nos abençoado com a superação de dificuldades. Quantas dificuldades do começo do ano até agora cada um de nós não enfrentou na sua vida pessoal? Quantas situações não enfrentamos? Mas Deus tem nos dado vitória. Deus tem nos levado adiante. Como igreja, como pessoas, como famílias, como profissionais. Deus tem trabalhado em nosso favor. Novas pessoas têm estado conosco. Um novo tempo está por vir sobre nós. Um novo tempo está por vir sobre nós. E com isso eu quero te compartilhar 3 pontos. Leve sua Bíblia para a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Inicialmente, versículos 12 e 13. Deus está nos chamando para um novo tempo. Para viver um novo tempo, é necessário mudar o olhar. É necessário olhar a partir de Cristo. E também são necessárias 3 características. A primeira delas, desenvolver sensibilidade. Desenvolver sensibilidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de números 12 e 13. A primeira delas, desenvolver sensibilidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim está escrito: quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Paulo não costumava perder ou abrir mão de oportunidades para anunciar a palavra de Deus, para levar pessoas para Cristo. Mas aqui ele nos mostra que ele desenvolveu e fez uso da sua sensibilidade, porque ele estava demais perturbado em seu espírito. Nesta versão que eu leio, a palavra de Deus diz assim: não tive paz em meu espírito. Há outras versões que vão dizer: estive perturbado em meu espírito. E perturbado por quê? Perturbado porque Tito ainda não havia chegado com a notícia de outros cristãos. Como estão os meus irmãos? Como estão aqueles a quem eu amo? Como estão aqueles a quem Cristo ganhou? Como estão? Não é o momento de eu anunciar, mas é o momento de eu me retirar, ir buscar a Tito e com ele estar para ter notícias dos meus irmãos, para ver o que posso fazer por eles, como posso motivá-los, o que nós podemos fazer juntos para a glória de Deus. A cidade de Troade tem detalhes interessantes. Ela ficava a 16 quilômetros da antiga Troia. Ela se tornou uma colônia romana. Então, era uma cidade importante. Ela tinha um porto marítimo. Então, muitas pessoas de muitas cidades passavam por ali, circulavam por ali. E ela ainda fazia conexões entre a Macedônia, de um lado,
e a asa menor do outro. Paulo chega ali no retorno da sua terceira viagem missionária. Você pode ver isso em Atos, capítulo 20, versículos de 5 a 12. Terceira viagem missionária. Havia ali uma porta aberta. Mas ele, na sua sensibilidade, entendendo que era necessário estar com os irmãos, ter notícias a respeito deles, tratá-los, fortalecê-los, alimentá-los, ele se despede dos irmãos dali e vai à Macedônia para procurar Tito. Amados, ele fez o que Deus mandou e não o que ele estava acostumado. Precisamos refletir, sigo fazendo o que estou acostumado? Ou vou desenvolver sensibilidade para fazer aquilo que Deus manda, mesmo quando seja algo que está fora daquilo que eu penso, ou daquilo que eu acredito, ou daquilo que eu estou esperando? Porque há momentos em que Deus nos surpreende, nos indicando uma direção que nós não esperávamos, que nós nem passávamos pela cabeça, e de repente, Senhor, eu vou fazer isso, mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo? O que isso tem a ver com a situação? O que isso tem a ver com os teus planos para esse momento? O que isso tem a ver, Senhor? Mas Paulo partiu, entendendo que esta perturbação, ou que esta falta de paz no espírito, era uma direção de Deus para ele. Assim como está em Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. É necessário, então, desenvolver sensibilidade para ouvir, discernir, obedecer, seguir no caminho novo de Deus, para cada um de nós. Ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, abra em versículos de 15 a 17. Versículos de 15 a 17. Quem somos? Qual a nossa posição em Cristo? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Como somos e estamos sendo conduzidos? É necessário entender nesse contexto que, sendo conduzidos pelo Senhor Jesus, precisamos viver com integridade inegociável. Integridade inegociável. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 15 a 17, assim está escrito. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Somos cheiro terrível de morte. Aliás, para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas, para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Paulo fala, uau, não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade, com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Incrível. E isso precisa trazer-nos a uma nova consciência, a um novo olhar sobre a situação, sobre a vida, sobre o mundo, sobre as situações e sobre nós mesmos. Para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, um perfume, uma fragrância de vida. Somos uma fragrância de vida, porque estamos em Cristo. Ele nos ganhou e Ele habita em nós por meio de seu Espírito Santo. Age, atua através de nós, se desloca através de nós, mesmo sendo limitados. Mas para os que estão sendo
ou para os que estão perecendo, que são confrontados pela palavra, que viram as costas para a palavra, viram as costas para o próprio Cristo, nós somos cheiros de morte. Paulo fala isso baseado numa questão cultural da época. Naquela época, generais saíam para a guerra. E o general vencedor voltava e era recebido na sua cidade numa grande procissão. Ele estava à frente numa carruagem. Ao seu lado, em carruagens laterais, estavam ali o senador, estavam ali os magistrados, haviam os músicos à sua volta. A população se reunia, era chamada e se reunia para receber o exército vitorioso que voltava para casa, com seu general à frente. Era a maior honra militar que um general poderia receber. Toda a cidade estava ali. Ele trazia pessoas aprisionadas por seu exército. Ele trazia soldados inimigos aprisionados por seu exército. Mas ele também trazia todos os bens materiais que ele conseguiria recolher das cidades atacadas. E as pessoas jogavam flores e algumas derramavam perfumes no caminho desta procissão. Por isso, o cheiro de vida para quem está vencendo e é vitorioso. Mas para quem se tornou escravo e nem sabe se vai continuar vivo, cheiro de morte. Fui capturado, estou sendo trazido para esta cidade, para esta nova nação, e não sei quais serão os meus dias. Como serão? O que acontecerá comigo no dia de amanhã? Depois de amanhã? Será que estarei vivo na próxima semana? E aquela população em festa. Nós vencemos. Nossa maior autoridade venceu e agora é aclamado por nós. Um traço cultural da época que mostra dois lados da vida espiritual. Fragrância de vida, cheiro de vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. E com Ele vivem em vitória. Mas para aqueles que se recusam a seguir o Senhor e que são escravizados pelo pecado, por esta sociedade e por Satanás, cheiro de morte. Nós caminhamos com Cristo, cheios de temor e gratidão. Não negociamos, não devemos negociar a palavra de Deus buscando lucro ou satisfação pessoal, mas sim a apresentar Cristo, a apresentar a mensagem de salvação a todos aqueles que de nós se aproximam e que nós podemos nos aproximar, independentemente do retorno, da resposta que essas pessoas darão. Amados, precisamos avançar e acreditar que o Espírito Santo nos conduz, que Ele habita em nós, e que somos conduzidos por Cristo. Que somos conduzidos por Cristo. O texto também traz a questão de que ele diz, não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Ele também alerta a própria igreja de que naquela época, e mesmo nos dias de hoje, podemos fazer essa comparação, de que existem pessoas que usam da palavra de Deus para fazer comércio, para obter lucro, para obter ganho pessoal. E ele vai se referir então aos falsos mestres da época, que o faziam com desejos pessoais. Eles eram insinceros, orgulhosos, haviam se infiltrado na igreja e estavam inflamando pessoas. Precisamos tomar cuidado, precisamos meditar muito na palavra, precisamos crescer na unidade, crescer na santidade, e precisamos estar atentos
a nós, aos outros, ao nosso Senhor Jesus, ao Evangelho, buscar ouvir cada vez mais o Espírito Santo, para que nós cresçamos naquele que é o nosso Senhor e Salvador. Crescer nele. Nós diminuímos, ele cresce em nós. Viver com integridade inegociável. Terceiro ponto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Versículo de número 14. Nós lemos no texto inicial, a nossa irmã leu para nós, Romanos 8, de 35 ao 39. E nós cantamos também sobre o amor de Cristo. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Naquela época e nem hoje, dá para esperar aplauso de quem não conhece Cristo. Nós somos cheiro de morte, mas também somos fragrância de vida. Tudo depende de nós? Não. Depende da pessoa querer enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo. Depende do que ela vai decidir, não de nós. Versículo 37 vai dizer: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, combinado com Romanos 8, 35 a 39, está escrito assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente em vitória. Agora, por nosso intermédio, através de nós, por meio de nós, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte. Tudo o que fazemos apresenta Cristo para as demais pessoas. Então, devemos ter cuidado de como estamos apresentando esse Cristo. Como cada um de nós apresenta Cristo. Como um doce perfume. Somos sempre conduzidos triunfantemente em vitória, independentemente das circunstâncias. Se olharmos com um olhar humano e limitado, vamos ficar presos às circunstâncias. Se olharmos com o olhar de Cristo, estaremos acima das circunstâncias. Precisamos entender que somos conduzidos em vitória. Agora, por nosso intermédio, Ele, Jesus Cristo, Ele, Espírito Santo, espalha o conhecimento de Cristo por toda parte. Ele atua por meio de nós para espalhar Cristo e anunciar Cristo por toda parte, como um doce perfume. Ele nos capacita a viver o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a refletir e meditar e a obedecer ao Evangelho ao qual anunciamos. Não é capacidade nossa, não é um poder nosso, mas é o próprio Deus operando através de nós e nos usando, trabalhando conosco,
para que as pessoas conheçam a Cristo e ouçam a mensagem de salvação e de paz com Deus e uns com os outros. Sempre nos conduz triunfantemente. Você não precisa abrir, eu vou ler para você numa outra versão, que não a minha, talvez seja a sua. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja do Senhor é vitoriosa. A igreja do Senhor, e nós somos membros desta igreja, nós somos parte deste corpo, nós somos edificados pela presença de Cristo, pela presença do Espírito Santo. E sendo edificados por Ele, não seremos derrotados. Não devemos andar de cabeça baixa, como se estivéssemos sendo derrotados. Nós somos chamados para viver em vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós somos chamados para ser vitoriosos. Nós somos chamados para andar de cabeça erguida e confiantes no Senhor. Nós não somos chamados para ser escravos de situação, de plano momentâneo, de governo momentâneo. Nós estamos acima destas coisas, assentados à direita do Senhor nosso Deus, nos céus com o Senhor Jesus. Quem edifica, constrói, capacita, alimenta, dá destino e autoridade? Cristo. A igreja é de quem? Ele fala, a minha igreja. A igreja é de Cristo. O Senhor nos dá suporte e nos capacita a vencer toda e qualquer circunstância. E mesmo que a circunstância seja adversa aos nossos olhos, Ele está trabalhando para o nosso bem. Ele está forjando em nós o caráter dele. Então, se você atravessa uma circunstância difícil, olhe para Cristo. Clame por Cristo. Confie em Cristo. Se o seu momento é agradável e é de vitória, glorifique a Ele. Louve a Ele. Comemore Ele vencendo em meio a você, por conta de você. Para viver um novo tempo, é necessário um novo olhar. Se olharmos humanamente para as circunstâncias e situações, até para nós mesmos, não saímos do lugar. Não vamos sair do lugar. Mas se aprendermos a olhar com os olhos de Cristo, para nós, para os outros, para as circunstâncias, para as promessas, somos, a palavra diz no presente, somos mais que vencedores. Não é seremos e nem fomos, somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Isto se renova todos os dias sobre nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Que possamos entender, compreender e viver a verdade que é a palavra do Senhor para cada um de nós e para muitos outros que Ele tem chamado, que Ele tem convocado. Outros que Ele quer tocar por meio das nossas vidas, por meio de nós. Fica de pé, vamos orar, leve essa palavra no seu coração, medite sobre ela, decida confiar na palavra do Senhor. Colocar a palavra do Senhor em prática na sua vida todos os dias. Olhar as circunstâncias por um olhar novo, olhar de Cristo. Só o olhar de Cristo é que nos dá a visão correta dos fatos, das circunstâncias, de nós mesmos e da realidade da sua igreja local e universal. Querido Deus, Pai amado e eterno, te louvamos, Pai, te bendizemos, te agradecemos. Senhor, dá-nos um novo olhar, que olhemos, Pai, a partir da Tua palavra, a partir daquilo que nos mostra o Teu Espírito Santo. Aleluia. Oh, Papai querido e amado, como é bom saber, Senhor,
que existem coisas que devem ser esquecidas, que existem outras, Pai, que devem nos servir de lembrança, para que nós possamos nos sentir encorajados, motivados. Pai, existem outras que também necessitam nos servir como advertência, para que nós não caiamos naqueles erros do passado, sejam nossos, sejam de outros, sejam, Pai, dos nossos antepassados espirituais. Ó Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a vivermos, Pai, um novo tempo. Um novo tempo está sobre nós, Pai. Que possamos, Pai, desenvolver a sensibilidade espiritual uns pelos outros. Pai, para que possamos fazer não aquilo que queremos fazer, mas aquilo que o Senhor nos manda fazer. Que possamos, Pai, ter essa sensibilidade de Paulo. Que possamos, Pai, ter um caráter, uma integridade inegociável, Pai. Que nada nos demova de cumprir a Tua palavra, de viver a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, Papai. De sermos, Pai, íntegros diante do Senhor e darmos, assim, o devido testemunho. Oh, Papai querido, sabemos também que somos chamados, Pai, convocados para servir no Teu exército. E somos, Pai, perfume, aroma agradável, fragrância de vida para aqueles que se rendem ao Senhor e que são ganhos, Pai, para a Tua família. Nós queremos, Pai, que aqueles que hoje percebem, notam, identificam o cheiro de morte em suas vidas, possam ser ganhos para o Senhor. Tende misericórdia destes, Pai. Tende misericórdia de nós e deles também. E que nós possamos, Pai, entender que para alguns haverá sim perseguição contra nós, haverá, Pai, difamação contra nós, como houve contra o Senhor, haverá contra nós. Porque para algumas pessoas somos cheiros de morte, Pai. Fedemos. Porque anunciamos a eles, Pai, uma condenação futura. Então, precisamos compreender essa verdade espiritual. Mas precisamos também ter o olhar de Cristo, anunciando a todos, independentemente da circunstância que nós estejamos passando, que eles estejam passando, que nós estejamos vivendo, que eles estejam vivendo. Pai, que nós aproveitemos cada oportunidade para mostrar às pessoas o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, para mostrar, Pai, o Teu caráter, para anunciar, Pai, que mortos podem viver, que mortos podem ser ressuscitados, que presos podem ser libertos, que escravos, Pai, podem ganhar a alforria, ganhar a liberdade, Papai. Tudo isso está no Senhor, são Tuas promessas, Pai, e nós queremos, Pai, viver a igreja, que é a Tua igreja, edificada no Senhor Jesus Cristo, vitoriosa e plena, independentemente das circunstâncias, Senhor. Às vezes o nosso olhar fica preso às coisas daqui, deste mundo, e não conseguimos olhar para a Tua igreja, olhar para nós mesmos, Pai. Como o Senhor olha para cada um de nós, que nós possamos, Pai, renovar, ter os nossos olhos, o nosso olhar renovado pela ação do Teu Espírito, pela Tua santa palavra. Faz isso, Senhor, em nós, Papai. Faz o Senhor em nós, Papai. Faz o Senhor em nós, porque em Ti somos mais que vencedores. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Pai. Te ofertamos este culto, Papai. Estamos aqui para Te ofertar este culto. Estamos aqui para reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania. Estamos aqui para reconhecer o Teu cuidado, para confessar o Senhor como nosso único Deus, para reconhecer nossa limitação, mas entender e compreender e declarar
que o Senhor tem toda a liberdade para nos conduzir em vitória, para nos conduzir de acordo com a tua vontade, Pai, para nos lapidar, nos transformar. E nós somos gratos, Papai, por esta oportunidade que temos de juntos, Pai, nesse ajuntamento cristão dos teus filhos, Pai, te adorar, te bendizer, cantar louvores ao Senhor, reconhecendo as tuas manifestações sobre nossas vidas, reconhecendo, Pai, que debaixo dos teus braços, cobertos pela tua bondosa mão, é que podemos, Pai, viver, caminhar, falar, é que podemos, Pai, continuar adorando e bendizendo o teu nome, com a tua presença em nossas vidas, com a tua santa presença. Só com a tua santa presença, Pai. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. É o que te pedimos. E usa-nos em teu nome, em teu favor, para a tua glória, para a tua honra, para que o Senhor se agrade, Pai. Senhor, leva-nos em segurança para as nossas casas, que nós possamos, Pai, em cada minuto de nossas vidas, anunciar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo, que nós possamos olhar para cada momento como uma oportunidade para anunciar o Senhor, para bendizer o teu nome, para viver a tua santa palavra e no tempo certo, sermos árvores frutíferas em teu nome. Que a graça e a paz do Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo domingo.